Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos. Nessa tarde, o Senhor me deu uma palavra que fala sobre salvação. Muitas vezes nós gostamos de ouvir muitas palavras, de prosperidade, Mas hoje, nesta tarde, o Senhor vem nos falar sobre a salvação. E eu vou deixar para vocês em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 2, que diz assim: Porque ele disse, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A parte B do versículo fala, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, Deus nos fala nessa tarde do tempo oportuno. A oportunidade é essa, a oportunidade é agora. A nossa salvação, nós temos que ter ela todos os momentos de nossa vida. Precisamos ter certeza da nossa salvação a todo momento de nossas vidas. Irmãos, não é fácil você ter a sua salvação, mas é necessário. Salvação requer renúncia. Salvação requer, irmãos, perseverança. Temos que perseverar todos os dias, temos que perseverar a todo momento para que nossa alma não se corrompa. Eu quero contar para vocês uma história sobre uma águia. Essa águia sobrevoava sobre um rio cuja corrente era muito forte. E esse rio puxava, a correnteza era forte e sobre este rio estava um cadáver de um gado, de um animal. E essa águia avistou aquele animal e ela viu que era uma presa gostosa, saborosa, porque era o que ela ia se alimentar e ela precisava daquilo. Ela achava que aquilo era o melhor para ela naquele momento. Porém, aquele alimento estava percorrendo sobre um rio que a corrente era forte. A correnteza levava para algum lugar. Mas ainda assim, aquela águia decidiu, porque as decisões somos nós que tomamos. Aquela águia decidiu que ela ia se alimentar daquela presa. Então, ela se aproximou e desceu com o seu voo. E com as suas garras, ela prendeu sobre aquele animal. E ela começou a se alimentar. E cada vez ela achava mais saborosa aquele alimento. Ela achava mais saborosa aquela carne que ela estava se alimentando. E aí, quando a correnteza balançava, quando ficava forte, quando vinha as turbulências, ela ainda achava que era melhor que ela se prendesse mais ainda naquela carne para que ela continuasse se alimentando dela. Ela não pensou em nenhum momento largar aquele alimento que poderia levar ela para uma correnteza de um lugar onde pudesse levar ela às pedras, onde pudesse levar ela a uma cachoeira, a uma arrebentação da água que pudesse levar ela à morte. Ela só pensou no alimento que ela estava comendo. Ela só pensou naquele momento que estava saborosa aquela carne. E aí, cada vez mais que a correnteza ficava forte, ela prendia mais ainda as garras naquele alimento. Porém, chegou um momento que ela percebeu que aquele alimento gostoso que ela estava se alimentando estava levando ela para a correnteza estava levando ela para uma cachoeira na qual aquela água ia bater nas pedras. E ela começou a tentar a desgarrar as suas garras. Mas quando ela tentava, ela não conseguia mais se desgarrar, ela não conseguia mais soltar, ela ficou presa, as garras dela se aprofundou aquela carne e ela não conseguiu mais se soltar. E quando de repente aquela água bateu tão forte naquele animal e jogou ele e aquela águia nas profundezas daquele rio, e a arrebentação bateu na pedra.
Aquela águia veio a morte, veio a óbito. O que eu quero dizer para você e para mim nessa tarde. Muitas vezes, irmãos, o pecado é gostoso. E quando pecamos a primeira vez, achamos que não vai nos levar à morte, que não vai nos levar à perdição. E aí continuamos, e aí nós nos prendemos cada vez mais ao pecado. E aí vamos se apegando cada vez mais ao pecado. Sabendo que esse pecado pode nos levar à morte, ainda assim nós nos prendemos cada vez mais a ele. Mas vai chegar uma hora que você vai tentar se desgrudar, vai tentar se soltar. Mas pode ser tarde demais. Por isso a palavra do Senhor nos diz hoje, apóstolo Paulo nos diz nessa palavra, que é hoje o dia da salvação. Hoje é o dia de você se desgarrar do pecado. A oportunidade, o tempo oportuno é hoje. Amanhã, meu irmão, pode ser tarde demais. Vamos lutar pela nossa salvação hoje. Hoje pode ser a última oportunidade que Deus tem te dado. Por isso não deixe para amanhã. Não fica preso ao passado, não fica preso ao pecado, não fica preso às coisas desse mundo, porque tudo é passageiro. E a palavra do Senhor nos fala que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim é caminho de morte. Por isso, irmãos, se desprenda. Se desprenda deste pecado que tem te levado a caminho da morte, a caminho do inferno. Porque o pecado nos leva ao inferno. E mesmo sabendo disso, sabendo que estamos errados, sabemos que estamos pecando, ainda assim estamos nos prendendo ao pecado. Mas a palavra do Senhor é clara nesta tarde. Se desgarre, meu irmão. Vamos nos desgarrar do pecado para que a salvação seja certa na nossa vida. Para que se Jesus voltar agora para nos buscar, estejamos preparados. Renúncia não é fácil, mas é necessário. E essa palavra que Deus me deu nesta tarde, para estar compartilhando com vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. E que vocês pensem bem no que vocês têm feito. Porque eu vou pensar. Porque esta palavra cortou primeiro aqui, para depois cortar aí. Amém, irmãos? Obrigado por ouvirem, tá? Obrigado por me ouvirem neste momento, por deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém?